Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso de Planilhas Google. Meu nome é Alessandro Trovato, você já tem acompanhado aí diversas aulas comigo. Nessa aula nós vamos falar sobre a classificação de dados. Vou abrir a nossa planilha, como já falei anteriormente, nós não vamos perder tempo acessando o Google Drive a partir do início para que você possa carregar aí a pasta. Você tem aí na página Classificação dos Dados, esta planilha. A classificação dos dados ela é muito importante quando você vai trabalhar com dados agrupados, ou quando você vai fazer análise das suas informações, ou simplesmente quando você precisa classificar as suas informações de modo a organizar, seja por coluna, seja por linha, seja por algum conteúdo, algum critério específico dentro da sua planilha. Pois bem, essa planilha que nós estamos vendo aqui, ela tem uma relação de alunos. Nesta relação de alunos eu gostaria de colocar primeiramente por ordem de série. Quando você vai classificar os dados, é importante você lembrar que quando clicamos sobre um único campo, podemos classificar esse campo. Mas se você deseja classificar mais de uma coluna simultaneamente, então o ideal é que você selecione todos os dados da sua planilha. Vamos fazer um teste. Eu vou clicar aqui sobre a coluna série. Nós vamos entrar aqui em dados e você vai ver que a primeira opção que aparece é classificar página por coluna B de A a Z. Isso significa que ele identificou que o meu cursor está na coluna B e que eu posso fazer a classificação em ordem crescente, ou seja, da letra da menor para a maior ou da letra A para a letra Z. Você viu que ele identificou aqui as letras A e Z, porque nós temos textos. Se nós tivéssemos colocado isso numa célula com números, a identificação seria exatamente a mesma. Então, A a Z é ordem classificatória crescente e a de baixo, de Z para A, é a ordem decrescente. Pois bem, clicando então na coluna desejada, você vai entrar em dados e classificar. Um clique sobre o item classificar vai fazer com que a sua informação seja classificada. Mas, se você notou, tem um probleminha. Você reparou que o título das minhas colunas ele também foi transferido, ele foi organizado? Ctrl Z. Esse item, né, quando você acessa diretamente a opção classificar página por coluna, você vai ver então que eu não consigo, a não ser que eu tenha, né, entrado nas opções de classificação mais completas, ele vai classificar a coluna também. Se nós selecionarmos os dados, veja só, selecionei todo o meu conjunto de dados. Se pressionarmos o dado e classificar, dois itens novos vão aparecer. Nós temos a classificação de página e nós temos a classificação do intervalo. A classificação de página é aquela que nós utilizamos. Você pode perceber aqui classificar página por coluna A. A célula ativa é aquela que nós clicamos inicialmente, que estava na coluna A. E as classificações abaixo, elas classificam o intervalo selecionado. Então, se você tem um conjunto de dados, você pode classificar pelo intervalo. Só tem um probleminha. Se você notou, esse intervalo de dados ele também está aqui marcado pela coluna A. Como eu faço para mudar a coluna em que eu quero fazer a classificação? Nós vamos utilizar aqui em ordenar intervalo. Esse menu ordenar intervalo vai abrir essa caixa de diálogo, onde você vai poder configurar os seus dados para que a classificação ocorra adequadamente. Então note que o primeiro item, os dados têm linha de cabeçalho, está desmarcado. Por isso que a minha classificação também ordenou os campos dos títulos. Se você tem títulos na barra superior das suas colunas, indicando o nome ou a identificação dessas colunas, então o ideal é que você clique nesse campo para que o nome do cabeçalho seja utilizado. E assim que você clica nesse campo, se você percebeu, esse segundo item, a classificação por campo desejado, ele já aparece o nome do campo da coluna que estava selecionada, que é o nome. Se você desmarcar, você vai ver que ele vai trocar o título da coluna pelo nome da coluna e aqui pelo título dela. Para escolher o campo de classificação, clique nesse item, nessa caixa de seleção, vou escolher série novamente. Posso classificar em ordem crescente ou ordem decrescente. Se nós clicarmos em classificar, você vai ver que, se nós pressionarmos Ctrl Home para ir para o início, você vai ver que a série está classificada agora de forma correta. Mas em muitas situações você precisa fazer a classificação ordenada por mais de um campo. Digamos que você quer a sua listagem em ordem de série, seguida de número de chamada. Então nós precisamos fazer com que essa nossa lista ela tenha dois campos de classificação. Novamente, clicando em dados, primeiro vamos selecionar aqui os nossos dados. Ctrl Shift setinha para o lado, Ctrl Shift setinha para baixo. Dados, ordenar intervalo e, novamente, eu vou dizer que meus dados têm cabeçalho, ele já identificou o campo nome, eu vou trocar aqui por série
ordem crescente, e esse item, adicionar outra coluna de classificação, vai permitir justamente isso, que você adicione uma segunda coluna. A coluna que está aqui na parte superior é a classificação mandatória, ou seja, é aquela que vai ser realizada primeiro. Então ele vai classificar tudo por série, e depois, dentro de cada série, eu quero que ele faça a ordenação por número, veja só. Então ele vai classificar por série, crescente, e depois por número. Caso você decida tirar esse argumento, só clicar nesse xizinho que aparece aqui à esquerda. Ele remove o campo durante o processo de classificação. Se nós dermos um classificar, você vai ver então que agora a minha listagem, vou pressionar Ctrl Home novamente, está ordenado por série, e dentro da série você vai ver que ele colocou agora em nome de número, em ordem de número. Se você quiser fazer a inversão, por exemplo, colocar um terceiro campo ainda da classificação, você pode selecionar todos os seus dados, entrar em dados, classificar ou ordenar dados, né, ordenar intervalo, dizer que eles têm cabeçalho. Vamos colocar agora por série. Vamos colocar agora a seguida por sexo. E mais uma coluna que eu vou colocar aqui por número. Perceba que você pode ir aumentando os itens dessa classificação. Ao clicar em classificar, você vai ver então que toda a classificação foi feita novamente. E agora eu tenho a organização por série, eu tenho a organização por número, ou melhor, por sexo. Então primeiro o feminino, depois o masculino e depois por número. A classificação ela é útil para que você possa analisar seus dados. Por exemplo, se você vai buscar dados duplicados na sua planilha, é primordial que você faça a classificação desses dados e organize a informação em ordem classificatória crescente ou decrescente, para que a informação que você está procurando que está duplicada, ela apareça junta. E aí você pode utilizar funções de procura como a função C, a função procv, funções que digam cont_c para ver quantos elementos tem na sua matriz, para procurar exatamente aqueles duplicados. Um detalhe da classificação que você deve evitar, veja só, selecionando uma única coluna, eu posso classificar a página ou o intervalo. Se você escolher aqui, classificar intervalo da coluna F e pressionar o Enter, tome cuidado porque apenas a coluna F foi classificada. Se você notou, a descrição do campo de data de nascimento veio parar aqui embaixo. Isso é uma falha muito comum em quem trabalha com classificação. Você selecionando uma única coluna de dados, você pode corromper totalmente aí a integridade, comprometer a integridade das suas informações, justamente porque você não fez do Ctrl Home, cadê a teclinha Home aqui? Pronto. Porque você não fez a seleção de forma correta. Então muito cuidado que ele não avisa, ele não fala agora para você, olha, cuidado que tem dados aí nas proximidades. Se você percebeu, ele simplesmente classificou quebrando todas as referências. Se eu der um Ctrl Z, fica mais fácil para entender. Observe que esse aluno, matrícula 5126, ele nasceu em 31 de janeiro de 2001. Se nós selecionarmos aqui a coluna inteira, ou melhor, se eu até selecionar sem os dados da coluna, do título da coluna, e pedir para classificar apenas o intervalo em ordem crescente, você vai ver que a data de nascimento desse aluno mudou. Com isso, nós temos um problema muito sério de integridade referencial. Todas as suas informações aqui da planilha estão incorretas. Vou dar um Ctrl Z novamente. Preste muita atenção quando você for fazer esse tipo de classificação. Se você vai selecionar dados como esse, se você vai selecionar uma única coluna que está fora de outra região de dados, perfeito. Mas se você vai selecionar uma coluna que está próximo, dentro de uma tabela, selecione a tabela inteira antes. Outro detalhe, não sei se você percebeu, que quando eu classifiquei por data de nascimento, vamos selecionar aqui todos os campos novamente, dados, ordenar intervalo, e eu quero classificar pela data de nascimento do aluno. Ao classificar, você vai ver que ele vai colocar em ordem de ano. Olha só, 88, fevereiro de 88, depois março, maio, junho. A classificação por datas ela ocorre justamente porque ele não consegue trabalhar com a data no formato em que ela está. Eu não consigo colocar essa classificação por ordem de mês. Eu precisaria utilizar as funções complementares que nós aprendemos no módulo básico para fazer essa separação. Por exemplo, se você quer agrupar tudo por ano, eu poderia clicar com o botão direito, ou melhor, por mês, e inserir uma coluna à esquerda. Nessa coluna eu vou chamá-la de mês, nascimento, e vou usar a função que nós aprendemos no módulo básico mês, para extrair o mês desta data.
Copiando essa fórmula para baixo, vamos lá, agora sim, você vai ver que temos agora o mês de nascimento dos alunos. E eu poderia agora também criar uma coluna aqui de ano, mas já consigo classificar por mês. Se nós entrarmos em dados, classificar, ordenar intervalo, e pedirmos para classificar pelo mês de nascimento, você vai ver que agora ele vai agrupar todas as datas de nascimento por mês. Eu poderia ainda criar uma coluna dia para saber fazer aquelas listagens de aniversariantes do mês. Por dia, dentro do mês, quem faz aniversário. Então note que tem muitos recursos que você pode utilizar dentro da sua ordem, dentro da sua classificação. Deixa eu ver aqui um detalhe, ver se faltou alguma coisa. Dados, ordenar, perfeito. Não. Então, na classificação, tome bastante cuidado com a forma com que você vai classificar os seus dados. A classificação é imprescindível para que você possa organizar a informação para aqueles que estão recebendo essa informação de você, e também se você vai fazer análises estatísticas, análises aí que precisem de agrupamentos de dados, a classificação vai ajudar bastante no processo. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vou pintar essa cor de guia, essa aula foi rapidinha, porque o conteúdo de classificação não é tão difícil, ele requer apenas alguns cuidados. Mas agora na próxima aula veremos a explicação de texto. Vamos trabalhar com diversas funções de texto e você vai ver que as planilhas do Google possuem ferramentas bem bacanas e funções bem bacanas para manipulação de textos. É isso, esse foi o conteúdo da nossa quinta aula, espero que tenha gostado. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço.